mixagem de guitarra no pagode. É isso aí, rapaziada, eu tenho esse projeto aqui, que é da música Golpe, do cantor Elton San, que quem produziu foi o Gabriel e o Alessandro, e eles me contrataram pra fazer a mix e master dessa música, que tem o link aqui na descrição pra quem quiser conferir, certo? E é o seguinte, aqui a gente vai focar na guitarra dessa música, que é uma linha de guitarra que é muito comum hoje em dia, nesses pagodes mais modernos e tal, ter a guitarra fazendo essas frases, esses contracantos e tal, que é muito legal, soa muito bem, e eu vou mostrar como que eu fiz a mix dessa guitarra nessa música aqui, certo? Tem algumas coisas bem interessantes pra gente falar, tem bastante guitarras aqui, certo? Bastante linhas aqui, muito massa, e eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse processamento, certo? Vou começar por essa guitarra detalhe 3 aqui, que é bem marcante, tá? Ela tá com o pan totalmente pro lado esquerdo na música, né? Eu tinha deixado ela um pouco mais alto pra gente perceber aqui na introdução do vídeo, né? Mas ela ficou um pouco mais baixo na música aqui mesmo, pra encaixar melhor no instrumental e tal, né? E aí aqui eu deixei ela com o pan pra esquerda, mas eu vou deixar aqui no centro, ó. Só pra explicar pra vocês algumas coisas do timbre ali. Vai ficar melhor pra ouvir, né? Então vou abrir aqui, é o seguinte, essas guitarras, elas vieram pra mim sem nenhum processamento, certo? Inclusive sem simulação de amplificador e coisas assim, né? Tava totalmente crua mesmo, e os produtores já falaram que eu poderia escolher aqui, como eu sou guitarrista também, ficaria mais fácil para eu definir o timbre dessa guitarra para mix também e tudo mais, né? Então aqui o que eu fiz é o seguinte, a primeira coisa, que no caso a guitarra veio assim, né, ó. Na real aqui já tá com um reverbzinho também. Vou tirar esse reverb pra gente ouvir como tava o som cru mesmo, né? Vamos ver, peraí. Aqui, ó. Nesse caso, eu já usei o Amplitube 5 logo de cara aqui, porque eu usei ele para simular um amplificador que eu queria, né? Então, nessa linha de guitarra, o que eu fiz é o seguinte, coloquei um compressor aqui de leve, só para dar uma consistência melhor pro som da guitarra, né? Que é bem comum nessa linha e tal. E simulei um amplificador aqui com o Tony X, que é um plugin da IK Multimídia, que a gente pode usar dentro do Amplitube. E, cara, ele é muito bom e tal. E aí eu usei esse amplificador que tem aqui do Tony X, certo? Que é um amplificador clean. Muito massa. Tem um reverbzinho aqui também, ó, um Spring Reverb. Bem pouquinho, 20%, mas que já funciona muito bem. E dá uma textura pro som muito massa, que era o que eu queria, né? Então só com o Amplitube a gente transformou o som, que tava assim, ó. Nesse som aqui. Muito melhor. Lembrando que nem sempre a gente vai usar simulação de amplificador na mixagem. Muitas vezes isso já é definido na gravação e chega na mix já com essa simulação feita. Mas nesse caso aqui, os produtores acharam melhor, né, fazer dessa forma, me avisaram e tal, e aí eu coloquei essa simulação aqui sem problema nenhum, e é isso aí, tá? Depois aqui, ó, que eu fui pra parte de mix mesmo, né, depois da simulação de amplificador e tal. Aí eu fiz uma equalização aqui, cortando graves e agudos desnecessários. Esse corte de grave, principalmente, ele é muito importante, porque com ele eu consigo limpar muito o som da guitarra e encaixar muito melhor ela na música. Porque se eu deixar esse grave, vai ter algumas horas ali que a mão esbarra no captador e tal, esse tipo de coisa, né? Que fica um grave ali desnecessário, nada a ver, que não vai agregar em nada pra gente. Então eu limpo aqui mesmo, corto bastante, para eu conseguir limpar o som da guitarra e encaixar ela no meio dos outros instrumentos, né? Porque nessa vibe aqui a guitarra não é protagonista, ela não é um elemento principal que vai ficar na frente e tal. Ela tá ali para complementar. Tem outros elementos que são muito mais importantes no pagode do que a guitarra, certo? Então a gente tem que pensar nisso na hora de mixar também. E aí aqui eu cortei esses graves, olha só. Olha só se eu não cortar os graves o que acontece. Se você ouvir num som bom aí, você vai ver que esse grave que tem aqui, ele fica um pum, pum, pum,
ali às vezes que não agrega em nada. É mais barulho mesmo da mão batendo ali e tal. Aí eu cortei mesmo aqui, porque esses acordes agudos não precisam desse grave todo, e cortei o agudo desnecessário aqui também, ó. Resolveu pra mim. Depois eu coloquei um SSL 9000J, tá? Que é um plugin que simula uma mesa de som que eu já usei, cara, em um monte de vídeos aí. Vocês vão ver que é bem comum eu usar esse plugin, eu gosto bastante dele. E eu usei um pouco da compressão que ele tem aqui. Ela soa muito bem pra mim, pra quando eu quero só encaixar um pouquinho as coisas, funciona bem demais. E, enfim, eu usei aqui, né? Então vamos ver. Legal demais. Isso aqui também ajuda a eu encontrar melhor um lugar pra guitarra, porque ela não vai ter tanta variação de volume. Mesmo com essa compressão que ainda soa natural, ela não esmaga demais o som, tanto que eu comprimi pouco ali, mas me ajuda a encaixar melhor a guitarra no meio de um monte de coisa que tem na música, certo? Depois disso, eu usei uma simulação de uma fita analógica. Muita gente se perde, tá, quando vai fazer esse tipo de coisa, principalmente porque vê a gente e outros produtores e tal, usando vários plugins e não sabe a função de cada um. E você tem que entender que é o seguinte, pra mim, a fita analógica ela é como se fosse um tempero na comida, sabe? É algo que vem ali pra agregar, trazer um sabor diferente e tal. E no caso aqui, trazer um som diferente, tá? É algo mais sutil, mas que ajuda a gente a trazer uma textura pro som. É como se fosse também, analisando de um jeito mais simples aqui ainda pra todo mundo entender. Sabe quando você vai gravar um vídeo ou uma foto e você coloca um filtro no Instagram ou nas redes sociais aí no geral? É tipo isso, entendeu? Mas é algo muito sutil que a gente vai fazer aqui no som que traz uma textura interessante. Então olha só, muita gente aí se não ouvir um som bom nem vai perceber a diferença. Mas olha só, sem a simulação de fita analógica aqui. Agora com a simulação. Legal demais, porque a fita analógica, claro que depende do plugin que você vai usar, né? Mas nesse caso aqui, ela ajuda em algumas coisas, certo? A primeira é a gente controlar os picos que passam do ponto, como se fosse uma compressão, mas é um pouco diferente, né? Ela vai controlar também os picos, mas é uma característica da fita mesmo. Tem também a saturação da fita, que vai sujar um pouco o som, que no caso desse plugin aqui, ó, a gente pode aumentar mais a saturação, né? Aqui tá bem tranquilo, quase não tá saturando, mas já resolve pra mim. E também, nesse plugin, tem esse low boost aqui, que ele dá um corpo a mais pros instrumentos. Então, quando eu acho que tá soando muito magro, eu gosto de usar esse plugin com essa função ativada, que funciona bem, certo? Então, foi isso que eu usei na guitarra. E nas outras guitarras aqui, ó, foi basicamente a mesma coisa, tá? Basicamente. Em algumas aqui eu usei um delay, que no caso é o Replica XT, que é o delay mais completo que eu já vi, que, cara, funciona muito bem, eu uso direto. Atualmente, em todas as mixagens que eu tô usando o delay, ele tá presente, né? Então, esse plugin aqui me ajuda demais. E também, depois eu mostro pra vocês ali os reverbs que eu usei nas guitarras, né? Porque aqui, ó, tem todos esses canais da guitarra aqui, em azul, estão indo para um grupo que eu chamei de All Guitars, certo? Nesse grupo, eu usei um plugin de saturação, que é o G-Sat Plus. Ele é muito massa, é uma saturação tipo de mesa de som, assim, é algo mais sutil. Você pode usar também configurações aqui que vão distorcer bem mais, mas nesse caso aqui é algo bem sutil. Olha só a diferença que vai fazer. Traz um corpo também, tipo um tempero pra música, sabe? Aí tá sem o plugin. Agora, com o plugin. Se marcar bobeira, a gente nem percebe a diferença, né? Mas é bem interessante e ajuda principalmente no contexto da música. Quando eu acho que algum elemento tá com volume legal, só que ele tá sumindo no meio dos elementos ali da mix, eu gosto de usar esse plugin só para trazer um pouco mais de presença sem aumentar o volume, sabe? Ele muda o timbre, muda um pouco a característica, que eu curto demais o resultado. Então, esse plugin aqui é animal e é gratuito, inclusive, tá? Tem várias funções aqui para você usar na master aqui e tal, você pode usar em mid-side. É muito massa, é muito massa. Já fiz vídeo dele, tem vídeo aqui no canal e recomendo demais, certo? Também tem o reverb das guitarras aqui, ó, que eu criei um canal auxiliar, certo? Chamei ali, ó, de reverb, guitar plate, e usei o Little Plate, que é um plugin da Sound Toys, animal, tá? Esse plugin aqui,
o timbre é incrível. Ele, inclusive, um tempo ficou grátis, por um período curto ali, né? A Sound Toys fez uma promoção, sei lá o que deu. E daí eu fiz um vídeo aqui no canal também, quem viu ali na hora aproveitou, animal, tá? E aí aqui eu tô usando ele, agora ele é pago, claro, né? Ele voltou a ser pago. E, enfim, mas é um plugin muito massa que eu curto usar, é um plate com um timbre bonito demais. Vamos ver a diferença que faz aqui sem o reverb e com o reverb, tá? Deixa eu solar as guitarras aqui, ó. Olha só, sem o reverb fica um som mais seco e tal, né? Agora com o reverb aqui, ó. É isso aí. Só que aí agora eu vou voltar upando a guitarra para onde ela tava, esse detalhe aqui. E vamos ouvir no contexto da música, tá? Repara que eu fiz aqui também automações de volume, então em algumas partes, aqui eu coloquei para tocar sem a voz, né? A guitarra fica mais baixa de propósito, porque eu quero que o foco seja a voz. Em algumas outras partes eu já coloco a guitarra mais alta, e a gente consegue perceber mais ela, certo? Então isso é muito importante também para encaixar os elementos, principalmente em músicas que tem muitos elementos tocando junto, que é o caso aqui, né? A gente tem batera, tem percussão aqui, ó. Tem a bateria acústica, tem a percussão, que tem um monte de coisa, baixo, cavaco, violão, certo? Guitarras aqui, teclados e vozes. Então é bastante coisa que a gente tem que juntar na mix e esse tipo de coisa, de detalhe, de ajuste, de automação ajuda demais, certo? Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma ideia do que você pode fazer nesse estilo de som que funciona muito bem. Comenta aí se tiver qualquer dúvida. Se quiser aprender comigo ou me contratar para produzir, mixar, masterizar sua música, entre em contato, tem o link aqui. Tem o curso aqui na descrição também de produção musical totalmente focado em home studio para você chegar naquela qualidade profissional que você tanto quer em home studio, com consciência, sabendo o que você está fazendo. Tem o meu curso aqui na descrição, certo? Espero que gostem. Até o próximo vídeo e é nóis. Valeu!